Senhoras e senhores, queremos fazê-los bem-vindos à última sessão desse simpósio. Ao começarmos, nós entendemos que a interpretação agora está ativa. Esperamos que vocês tomem uma vantagem disso, aqueles que precisam. Muito obrigada. Nessa sessão de encerramento, nós temos alguns assuntos do dia a dia. Eu gostaria primeiro de dizer, o meu nome é Gary Doxey, sou um diretor associado do Centro Internacional de Lei aqui na Faculdade de Direito. Temos alguns itens de anúncio que nós precisamos falar. Queremos iniciar com o melhor, que é muito obrigada. Primeiro, nós queremos reconhecer todos os nossos voluntários estudantes, 70 deles, que nos ajudaram a colocar esse simpósio junto. 100. Eu fui corrigida, são 100 estudantes voluntários. Estes são estudantes de direito que doaram seu tempo por muitas semanas preparando para esse evento, principalmente um comitê executivo de 50 deles que realmente investiu uma porção significativa do seu tempo durante o verão, assim como agora, e nós agradecemos muito, nós não poderíamos fazer sem a ajuda deles. O comitê organizador, e eu quero fazer uma referência especial para a professora Elizabeth Clark. Ela viu. Agradecemos pela professora Elizabeth e esperamos que ela esteja aqui. Nós também gostaríamos de agradecer para a Deborah Wright. Alguns de vocês conheceram a Deborah Wright através de e-mail. Ela tem ajudado e ela coordenou as viagens e todas as acomodações. Obrigada, Deborah. Agradecemos pelo time do centro, principalmente Don Lu, Bob e todos. Muitos que não podemos mencionar, porque senão deixaríamos alguém de lado, mas agradecemos. Eu gostaria de dar um tributo especial a um grupo que vocês conheceram durante o tempo que vocês estavam aqui conosco. Nós temos um conselho, um comitê que é chamado de é um conselho internacional e é um grupo de pessoas bem dedicadas, cidadãos, eu diria. Cidadãos do mundo e agora desse país e outros de outros países. E eles contribuíram o seu tempo e a sua parte financeira para fazer com que essa conferência, assim como outras atividades do nosso centro, possível. Aqueles que vieram das instituições acadêmicas sabem que dinheiro é difícil de ver em universidades, mas esses indivíduos contribuíram de tal maneira que todos nós pudéssemos estar aqui, contribuíram financeiramente. E esses são fantásticos. Eu espero que vocês puderam conhecê-los. Se alguém esses membros, se vocês estiverem aqui, poderiam levantar-se, por favor, e vamos reconhecê-los. Em várias maneiras, nós somos os seus convidados por causa das suas generosidades. Antes de ir adiante, eu gostaria que vocês soubessem que depois dessa sessão, quando ela terminar, nós pediríamos que vocês voltem aos seus hotéis da maneira normal, o mais rápido possível, porque nós queremos que vocês se preparem para um jantar dessa noite. Vai ser feito no primeiro andar do hotel, às 5h30, quando nós queremos nos reunir. Nós teremos alguns anúncios importantes nessa reunião para vocês, com referência à sua bagagem e à sua viagem. Não queremos que vocês percam. Eu espero que vocês tenham muita fome para ir a comer, mas queremos que vocês vão lá por causa do divertimento que vocês terão, mas também anúncios importantes.
Um dos anúncios eu gostaria de compartilhar com vocês é que amanhã de manhã, às 7h30 da manhã, vocês precisam sair do hotel. Check-out. Simplesmente não colocar as bagagens juntas, mas simplesmente dizer ao hotel que vocês estarão saindo às 7h30 e os ônibus vão sair às 7h35. Vocês não voltarão ao hotel depois que a nossa atividade de amanhã. Então, vocês deixarão o hotel permanentemente às 7h45. A última coisa que eu gostaria de falar, vocês encontraram na sua cadeira uma pesquisa. Essa pesquisa nos ajuda tremendamente a ajudar a melhorar o que nós estamos fazendo e nos dar um feedback. Tem 2 páginas. A primeira página tem o número de perguntas. A segunda página é para que você guarde. Você pode escrever na segunda página algumas notas daquilo que você espera que você possa levar para casa com você. O que você planeja em fazer à medida que você aprende de cada um de vocês sobre a importância da liberdade religiosa e comparando as experiências um do outro. Essa segunda página é para vocês. A primeira página, se vocês pudessem, para a interpretação, eu vou ler cada pergunta. Provavelmente a maioria de vocês já começaram, mas se vocês não ouviram para a interpretação, deixe-me ler. As categorias aqui em cima, a primeira é na parte esquerda, excelente, depois bom, bonzinho e pobre. Se você vai checar alguma delas, as categorias são as seguintes: transporte. A segunda, hotel. Os anfitriões. A comida. A experiência na montanha, o jantar no sábado. No Sundance. O centro humanitário que vocês ainda não viram. Eu não sei como vocês vão preencher isso. A interpretação, o idioma que foi interpretado, a conferência e o tema da conferência e o conteúdo desse simpósio, né? Então, aqui vem as perguntas. Existem 5 perguntas. A primeira é comentários sobre alguma das coisas acima ou impressão geral desse simpósio. O segundo é que comentários você tem sobre o simpósio, o tema do simpósio, os panelistas e as sessões. O terceiro é qual atividade teve mais significado para você em particular. Pergunta número 4. Qual é a coisa mais importante que você recebeu da sua participação nesta conferência ou nesse simpósio? Número 5. Você planeja tomar alguma atitude como resultado daquilo que você ouviu? Se, o que você vai fazer? Mais uma vez, nós agradecemos a sua bondade de preencher essa folha. Nós aprendemos de nossos erros. E se você quer mostrar um de nossos erros, agradecemos comentários que constroem. Nós estaremos recolhendo esses formulários quando vocês saírem. E, de fato, se vocês querem deixar, pode deixar no seu lugar e nós podemos pegá-los, ou você pode dar a cada um, ou você pode entregar a um dos estudantes. Nessa sessão final, nós gostaríamos de chamar alguns de vocês. Não podemos ter todos vocês. Nós temos tantas pessoas importantes, dignitários, de compartilhar algumas impressões que tiveram, o que aprenderam e alguma impressão que eles gostariam de compartilhar. Primeiro, eu gostaria de ter certeza se eu acho que nós temos uma pessoa e nós demos a instrução errada. Esperamos que ele não esteja aqui. Julio Mendes. Julio Mendes está aqui? Não, ele não está aqui. Alfonso Santiago, de Argentina. O diretor
de Relações Austral da Universidade Austral para vir adiante e, por favor, se sente aqui. Nós gostaríamos também de pedir Michael Quinlan, da Austrália, que é o Dean, é reitor da Universidade na Austrália. Pedimos também Elizabeth Gitanovic, da Sérvia, que é um funcionário importante atualmente trabalhando na Bélgica. Começaremos com esses três e depois eu me levantarei e pediremos por mais algumas pessoas. Vamos começar na ordem que nós chamamos. Boa tarde. Eu desfrutei muito desses dias. Eu refleti muito a respeito dos temas diversos que me serviram como um volume de reflexão de uns para os outros. Se eu tivesse que dizer o balanço pessoal com o qual que eu estou terminando esse simpósio, é o seguinte. Eu identifiquei na área da América Latina quais são os principais temas relativos à liberdade religiosa que hoje, eu diria, ou que merecem uma atenção especial. A liberdade de religião é ampla, tem muitos conteúdos, mas cada momento, em cada lugar, define uma agenda prioritária. E se eu tivesse que dizer quais são esses pontos da gente, da liberdade religiosa na América Latina, hoje em dia, eu diria que são os seguintes: as ameaças que podem ter as pessoas e as comunidades de inspiração religiosa a respeito de uma série de normas relativas à saúde, como ao aborto, à esterilização, ou relativas ao conteúdo de matéria de educação. Por exemplo, os temas de educação sexual ou os temas especialmente referidos às leis e normativas nacionais e internacionais em matéria de não discriminatórias. Eu penso que se trata de três áreas: os temas médicos, os temas educativos e os temas de não discriminação, que são capazes de ameaçar a consciência pessoal e os ideários institucionais das nossas instituições. E, portanto, nós temos que trabalhar especialmente os conteúdos e os fundamentos que podem ter tanto na objeção de consciência pessoal como o direito ou objeções de consciência constitucional para continuar atuando na sociedade sem ver-nos obrigados a optar medidas ou realizar atos contra as nossas convicções. Eu penso que esses temas de fundo e uma estratégia de litígio estratégico é importante para encarar os desafios da liberdade religiosa em nosso continente. Muito obrigada. Muito obrigado pela Faculdade de Direito, por esse evento maravilhoso. Tem 5 pontos que eu gostaria de falar desse simpósio. O primeiro dele, a primeiro plenário, a primeira sessão, estabeleceu a ideia e a sessão de domingo de manhã e a estabilidade social, que fala sobre os assuntos entre cristãos e muçulmanos, principalmente na Nigéria, Austrália, Nova Zelândia. E abriu os meus olhos e eu aprendi isso. Na última sexta-feira teve um atentado terrorista na Austrália, em Sydney. Na segunda-feira eu gostei muito da sessão do Canadá, no qual falava sobre a posição no Canadá
de Barry Bassi e Carl Schegel. Para mim, importante também foi na terça-feira de manhã, as tensões religiosas, falando sobre... Me ajudou muito ouvir uma coisa, a versão islâmica da liberdade religiosa e ouvir e também sobre a violência devido a esses assuntos. Eu acredito que no último minuto ele teve que vir e falar, professor Caldrum. E terça-feira de manhã é difícil identificar uma coisa importante, tão importante. O importante das coisas tão importantes. E foi a discussão, nesse caso, a cooperação nas Filipinas interreligiosas e na Jordânia entre cristãos e muçulmanos. Todos aqueles que puderam ouvir essa sessão saíram daqui enriquecidos. Muitas vezes a violência no nosso mundo contemporâneo pode nos encher de desespero, mas esta sessão me encheu de bondade, amor, irmandade e esperança. Eu tenho certeza que a esperança de Alptush e o padre Balboa e outros serão grandemente compartilhados, os assuntos que eles falaram. E mais tarde poderão ouvir o que eles falaram via internet, que foi gravado. Obrigado. As minhas impressões, primeiro eu gostaria de congratular a BYU pela organização maravilhosa sobre a religião e principalmente o professor Calderon por essa organização. Como nós ouvimos durante muitas sessões, é um assunto muito complexo, tem links de liberdade de associação, de legislação e etc. Eu posso dizer que eu realmente admiro o conceito político dessa conferência e a sua organização técnica. Eu gostei muito da reunião no Canadá, onde eles falaram sobre o caso onde uma perspectiva diferente, opostas. Era interessante para mim que mesmo depois da sessão eles falavam polidamente um com o outro. Isso é uma coisa que eu vou levar comigo. E a sessão na liberdade da política estrangeira é muito interessante e me inspirou, e eu estou trabalhando nesse campo. Eu posso ver que eu aprendi muito e muitas coisas eu vou levar comigo. O que eu gostei muito é que alguns daqueles que estão trabalhando na Europa, nós viemos de vários continentes. Eu posso ver onde está o lugar da Europa no mundo global. E eu gostei muito que essa conferência, esse simpósio, tinha componentes religiosos de interfaith. Eu levo comigo a amizade sincera, o trabalho e o sorriso dos estudantes. Muito obrigada. O nosso próximo palestrante será esse irmão, essa pessoa da Argentina, e convidamos o chefe da Justiça da República Dominicana, Mariano Germano Mejia, e então ouviremos Faith de los Reyes, da Indonésia, que é pesquisador para pesquisas de direitos religiosos da Indonésia. Talvez não temos muitos assentos disponíveis aqui na frente, então, e finalmente, e depois disso, Kishan Manocha, da Polônia,
da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. E depois disso, ouviremos conosco Ahmed N. Ibrahim, de Zimbábue. Ele é aposentado da Corte Suprema de Zimbábue. Boa tarde a todos vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de expressar a obrigada multiplicadas àqueles que organizaram e nos convidaram. E eu gostaria de congratulá-los pelo esforço, pela eficiência, pela organização, pelo clima humano que vocês alcançaram e também o clima que vocês alcançaram na temperatura lá fora. Eu acredito que a experiência desses dias, ele revive a convicção do valor do encontro, do valor de compartilhar e também do valor da religião. Isso foi dito e eu tomei nota em muitas das exposições e das conversas que nós tivemos, o valor que tem da religião na sociedade e, portanto, a ideia de que a liberdade religiosa não anda por ficar quieto, esconder-se, por ficar de lado ao interior da consciência ou da casa ou dos templos, mas que é necessário também, como surge naturalmente na história, que a religião tenha espaço público e que tenhamos todos, que a diversificação também possa ser expressada. Eu acredito que do apreço que surge do conhecimento vai surgindo também esta visão de humanidade, de valorizar, de reconhecer que a religião é boa, que a religião não é um perigo na sociedade e que todos temos que oferecer nossa fé como testemunho, oferecer a Deus. Nunca impor, mas também deixar que se imponha o ateísmo. E para terminar, outra ideia que me aparece, que eu acho julgo que é importante e que foi representado, é a ideia da paciência, é a ideia de compreender os processos e de reconhecer quando encontramos uma situação onde outra confissão religiosa já está melhor instalada ou colocada ou posicionada, que o caminho não é o de tirar ou de tirar fora do caminho, mas de pedir, de buscar, de reivindicar para que todos possamos ter a mesma liberdade, tanto do privado como do público. Muito obrigada. Boas tardes a todos e a todas. Me parece que mais importante dos temas que nós pudemos escolher, o da religião, o do direito e a estabilidade. Eu acredito que ocupou e ocupa no mundo das posições mais importantes. Nesse evento, esse tema, para mim, pessoalmente, fortaleceu a importância que tem a religião e o direito para todos os homens, para toda a sociedade, para todos os países, para todas as religiões.
para todos os sistemas políticos. E, para mim, o que mais me chamou a atenção foi a liberdade que teve na eleição da pessoa com todo tipo de crença, definidas e não definidas, e de personalidades com posições diferentes. E como, desde as diferentes maneiras de ver cada um dos participantes, tratou a temática, desde um ponto de vista de cooperação, desde o constitucional em cada país, desde o congressual, das ditaduras religiosas, o tema com ditaduras, sistema com ditaduras religiosas, países com secularismo, países com laicismos, e como os diferentes sistemas judiciais enfocam a temática. E como um e outro tema, historicamente falando, nos diferentes países, estão legitimados. Eu sempre disse, como advogado, que a história é um ponto fundamental para a legitimação das instituições. E eu levo a convicção de que isso é realmente. Nós podemos cobrir a fortaleza e as debilidades das instituições de cada país, as complexidades das crenças e sistemas jurídicos e as possibilidades para poder resolvê-las. Eu acredito finalmente que, e vou com a convicção de que o homem nunca vai ceder na busca de uma explicação a tudo aquilo que existe. E que a melhor explicação, a mais convincente que se encontra é aquela que chega da existência de um ser superior e que penetra em seu espírito. Não importa a denominação. Isso é o que eu acredito. Não importa as denominações, porque mesmo que existam diferenças nas denominações, o que me ajudou a encontrar este evento é que o homem, hoje em dia, e a crença procuram conciliar, cooperar, harmonizar as posições, abandonar as extravagâncias e as intransigências, aceitar o relativo, aceitar o absoluto, aceitar o material e aceitar o imaterial. E, finalmente, a importância do imaterial. Porque seguimos procurando, perguntando, chegamos um dia, será que nós viveremos? E nos vamos partir um dia. É preciso, então, felicidade e harmonia para viver. E fé para seguir até o amanhã. E essa é a convicção que eu estou levando. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde. Os últimos 3 dias nós vimos de discursantes muitas soluções e muitas maneiras de que abordando o assunto de liberdade religiosa. São ideias Ele disse que nações, países e pessoas devem perguntar a si mesmos o que vai fazer para que, em situações onde eles não acreditam na liberdade religiosa. Eu também percebi aqueles que falaram sobre conferências na Ásia. E eu gostei muito da oportunidade de ouvir
dos governos ou desses participantes, como eles cuidam desses assuntos, principalmente da liberdade religiosa. Eu venho de uma organização sem fim lucrativo e eu sei como isso pode ser frustrante, principalmente para representantes da Camboja, do Vietnã e das Filipinas. Me deu uma apreciação como a região está enfrentando as ameaças agora. Então, eu agradeço para o centro para me convidar. As lições que eu ouvi, a oportunidade de conhecer um grupo de estudiosos, e eu realmente gostei. Eu espero que eu possa ver vocês e me encontrar ou trabalhar com alguns de vocês no futuro. Muito obrigada. Boa tarde. Eu gostaria de compartilhar com vocês 3 áreas principais, reflexões com vocês. 2 delas no que diz respeito à substância da nossa discussão. E uma delas, o primeiro ponto, é sobre essa experiência. Foi um prazer estar aqui pela segunda vez e um privilégio de fazer parte dessa experiência que eu acredito que é única, de tal maneira que não apenas valoriza o conhecimento, a experiência e o conhecimento, mas também, talvez mais importante, a condição que são conduzivas à criação de um ambiente onde o aprendizado pode florescer e crescer. Essas atitudes e qualidades do espírito, posso até dizer, e da mente, a cortesia, o respeito, a paciência, aprender, ouvir, humildade e um espírito generoso. Não são qualidades que todos isso foi trazido não apenas pelos que falaram, mas aqueles que organizaram este evento em criar essa dinâmica para que o discurso público possa frutificar e crescer. E eu espero que essa experiência é algo que possa ser multiplicado numa sociedade mais ampla. Eu acredito que essa atitude de ouvir e aprender, ela nasce de um reconhecimento que nós estamos lidando com matérias complicadas e controvertidas. E não existe uma fórmula mágica ou atalhos para encontrar a solução, mas princípios que devem ser estudados e ideias que devem ser consolidadas e elos que devem ser feitos e, o mais importante, perguntas que devem ser colocadas. No que diz respeito à substância, um ponto central que eu levo comigo, no contexto do meu trabalho, é a linkagem, o elo entre a sociedade, entre a estabilidade social e a liberdade de religião. Este evento, ele me ajudou a entender esses valores estratégicos e para promover prosperidade e proteção, a fim de que nós possamos negar a importância desses assuntos que são tão importantes àqueles que fazem e submetem às leis. E, principalmente, uma perspectiva a longo termo, a longo prazo. Ao olhar e observar o futuro, com certeza, nós reconhecemos isso grandemente. A emergência de novos assuntos e desafios é algo que está sempre crescente, constantemente crescente na nossa comunidade. E isso estimula um pensamento, isso estimula a análise de todos nós, reconhecendo que nós podemos ir à frente, que a liberdade de religião consiste, é um projeto a longo prazo. E muito obrigado por terem feito essa experiência tão significativa para mim e ser convidado em fazer parte dela.
Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Vocês são um povo amável que estamos aqui reunidos nessa tarde. Eu gostaria de falar e dar um julgamento nos eventos que aqui se reuniram, que se aconteceram nesses dias. Eu serei breve, mas serei direto ao assunto. O povo mórmon, o calor que nós experimentamos aqui, foi sentido profundamente e foi uma experiência incrível para mim. Eu estou muito tocado por essa oportunidade. Vocês são um povo maravilhoso, uma grande comunidade, um bem incrível para a humanidade. Os seus jovens estudantes são um crédito imenso para a comunidade mórmon. Eles se comportam muito bem, disciplinados, não ajudam constantemente, cheios de vida e sempre sorrindo. Sempre sorrindo. Quem disse que a paz vem através das atividades políticas do Kennedy? A comunidade mórmon estão praticando as atividades pacifistas desde que vocês existem. Todos os anos, os seus elders saem, os seus estudantes vão e servem fora da América. Isso, para mim, são atividades que promovem a paz. Salt Lake City, o local aqui, Provo, Utah, faz parte da América que eu não tinha visitado. Eu visitei muitos lugares na América. É limpo, é bonito, o ambiente é maravilhoso. Mas, acima de tudo, o aspecto mais significante que eu e minha esposa levamos conosco, é que vocês são pessoas que amam a Deus. Como que qualquer pessoa pode ter perseguido vocês? Até nos anos 1830, é algo que eu não entendo. Muito obrigado. Muito obrigado a cada um de vocês pelos comentários tão amáveis e palavras de tanta bondade que foram dadas a nós. Esperamos que vocês levem consigo este amor que nós temos. Ao terminar esse grande simpósio, vamos ouvir dois entendidos que são conhecidos mundialmente. O primeiro dele, ouviremos o professor Silvio Ferrari, da Universidade de Milão, na Itália. Ele é um professor de Law Canônica e ele é um dos nossos amigos mais antigos. Ele nos ajudou, é o nosso centro, de tantas maneiras. Ele tem falado em muitas universidades, é uma pessoa de grande importância internacional na área de lei, na área de direito. Ele tem um título como presidente honorário do Consórcio Internacional para os Estudos de Lei e Religião. É uma organização muito importante mundial que junta todos os entendidos no assunto, os pesquisadores nesta área. Ele sempre está conosco. Ele é o recipiente do nosso prêmio pelas coisas que ele tem feito. E sempre está conosco. Teremos o prazer de ouvi-lo. Logo depois, professor W. Cole Durham Jr., que é o nosso fundador e diretor desse Centro Internacional para Estudos de Lei e Religião.
Cole, ele geralmente serve como presidente do consórcio internacional que Silvio fundou. Silvio, ele é o presidente perpétuo por toda a vida, com eméritos. E Cole, eles têm um relacionamento muito importante e fazem um trabalho tão importante. Nós, aqui na BYU, somos honrados em estarmos associados com Cole. Sim, mas é a visão que ele teve, e ele não gosta de receber cumprimentos, mas a persistência dele, o horário dele, né, o que ele fala, o que ele faz, o dia a dia, faz que esse simpósio, o simpósio o que ele é hoje. Além desse simpósio, nós como centro participamos em talvez 10 a 15 conferências ao ano em outras partes do mundo que nós ajudamos a organizar. Isso é graças à visão do Colm. Ele é um cidadão do mundo. Eu não sei qual é o fuso horário que ele vive. Mas nós podemos continuar falando muito sobre ele. Uma vez estávamos preocupados com respeito aos impostos que ele tem que pagar, porque ele estava mais fora do país do que no país. Ele vive viajando uma noite num país e 2 noites no outro país e assim por diante. Com esta visão, com esse esforço incansável dele, que edificou o campo da lei e religião mundial. Mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês por estarem aqui conosco nesse simpósio. Deixe eu começar dizendo ou lendo uma carta. Eu sempre gostava de olhar um discurso de conclusão. Vocês estão enfrentando um dilema. Vocês estão preparando o seu discurso antes e você tem que estar a respeito daquilo que foi falado durante a conferência. Quando você ouve os palestrantes e você tem tempo para pensar e você tem tempo de tomar nota para o seu discurso final. Então, me perdoem se as minhas palavras são um pouquinho inseguras. Eu preparei um PowerPoint, uma apresentação PowerPoint, porque eu não confio no meu inglês. Se você não pode entender o meu inglês italiano, pelo menos você pode ler. E, finalmente, se você me ouve e você me vem sair da sala, por favor, não pense que eu sou uma pessoa grosseira, eu não sou forte o suficiente. Eu estou um pouco preocupado de dar uma aula nessa linda universidade. Eu terei que dar uma classe nessa linda universidade. Muito bem. Maravilhoso. E hoje falamos coisas importantes. Defina que a religião, a lei e a estabilidade social. E o seguinte, nesses termos, a estabilidade social é uma coesão e a integração a respeito de fazer bem-vindo os outros
e tudo o que ele traz num irmão ou numa irmã. Para que isso aconteça, a religião e a lei, elas são indispensáveis. Eu tenho dito que os direitos humanos, a liberdade religiosa e a paz, eles estão positivamente relacionados. E essa declaração, o título por si mesmo de nossa conferência, pode ser lido de duas maneiras diferentes. A primeira diz que, mais ou menos dessa maneira, a lei, a religião e a estabilidade social são valores positivos incontestáveis. A religião, ela, em particular, a religião, ela nos dá a visão e a força moral. A lei nos dá a estrutura e a estabilidade social é o resultado final dessa reunião alegre da religião e da lei. Talvez seja, parece muito fácil, mas também existe uma parte, a parte segunda, o mesmo título e a mesma declaração, mas vai ser dita de maneira diferente. A religião, a lei e a estabilidade social é uma mudança ambivalente de noções. É um privilégio nessa segunda parte, é que mostra numa pergunta que nós podemos conversar, falamos sobre a nossa sessão. Por exemplo, ontem de manhã, a yoga é uma religião? Ou o que temos que fazer com religiões que eles pregam violência? E você entende que estas perguntas, elas sobressaltam como a mudança da noção de religião e como ambivalente o impacto da religião na sociedade pode ter. Mas o mesmo acontece com respeito à lei. Mais uma vez, essas são perguntas que vieram durante a nossa discussão. É a lei dispensa da justiça ou ela reforça? Ou a lei pode ser uma ferramenta na reconciliação quando é necessária? E, finalmente, com respeito à estabilidade social, ontem de manhã, a pergunta, um comentário foi feito. Será a estabilidade social é imperativa? E eu fui perturbado com essa pergunta porque veio para a minha mente que algumas vezes a liberdade de religião ela causa problemas à estabilidade social. Por exemplo, se você pensa, por exemplo, em Milão, um ato do imperador Constantino no século XIV, na proclamação da liberdade religiosa, um documento, foi um ato, porque o número maior, cada vez mais, no Império Romano, de cristãos, onde que eles ameaçavam a estabilidade social, e dar a liberdade religiosa era a maneira de restaurar a estabilidade social que estava em perigo. Então, você pode notar que a liberdade religiosa pode surgir não da estabilidade social, mas muitas vezes pelas dificuldades socialistas. Mas essa última pergunta, a estabilidade social é imperativo, muda
a sociedade muda é tão ruim. Durante a nossa discussão, muitos discursantes falaram que de certos graus da mudança social é essencial, falaram, para a estabilidade social. Agora, quem não concorda com essa declaração? Mas, em minha opinião, essa declaração ela não responde à verdadeira pergunta. A pergunta real é: faz o que faz a mudança significativa? Não uma mudança efêmera, mas uma mudança da epiderme, não uma mudança casual, mas significativa, uma mudança mais profunda. E eu quero dizer com isso um esforço conscioso de transformar o assunto social, mudar na estrutura. O que faz esse tipo de mudança possível? E a resposta pode ser que somente a existência de pluralidade, de vida plural, de pluralidade, experiências na sociedade civil. Somente a experiência de maneiras diferentes de viver junto. Somente os experimentos diferentes que tomam lugar numa instituição social como família, escola, hospitais. Somente nesses locais pode gerar mudanças significativas, onde esse tipo de pluralidade de visão, experiências não existe. Onde não existe, mudança não é possível. E a estabilidade social passa a ser oprimida. Pense, por exemplo, na União Soviética. A União Soviética, por muito tempo, estava bem estabilizada, estável. É um país, mas quando a estrutura política caiu, subitamente houve um caos e não existia força social. Nenhuma experiência social estava preparada para preencher a lacuna deixada pelo comunismo, que propusesse uma alternativa, uma estrutura para reestruturar essa sociedade. Então, a minha primeira conclusão, e eu chamaria de uma conclusão intuitiva, é que somente uma sociedade pluralista, porque a sociedade pluralista ela abre a porta para uma negociação permanente e mantém o equilíbrio entre elas e sempre ela pode sair do equilíbrio. Como uma sociedade pluralista pode ser uma sociedade estável ao mesmo tempo? Aqui, o ponto principal, na minha opinião, é que pensar na estabilidade social não como uma condição estática, mas é um processo dinâmico. Esta manhã, alguém falou da diversificação, gerenciamento da diversificação. Eu posso dizer que a estabilidade social é o gerenciamento disso. Note
As diferentes visões de vida e experiências podem florescer, podem unir-se. E esse espaço é o espaço onde uma solução são dadas para problemas concretos e podem ser alcançados. As soluções para a necessidade concreta, para que para cada comunidade, cada experiência pode criar e pode propor. É o que nós chamamos de a esfera pública. E, finalmente, o espaço onde eles podem dialogar. Decisões são tomadas de acordo com as regras democráticas. É uma esfera em instituições de domínio institucional, mas a decisão tomada pela instituição ou autoridades institucionais, em que local podem ser. Nesse campo de uma sociedade civil que podem criar essas experiências que eu digo que o plano pode ser replicado em nível nacional ou mais elevado, pelo menos nesse espaço, nessa instituição de espaço, a decisão é tomada de acordo com a regra democrática, onde o princípio principal com o respeito, o que é limitado pelos direitos humanos. Então, tomamos essa decisão, por exemplo, o resultado pelo voto, mas você não vota em tudo, porque há certos direitos que não são decididos pelo voto, porque nós reconhecemos que esses direitos e todo ser humano deve desfrutar esses direitos. E aqui a maioridade não se aplica nesse caso. E nesse ponto, falando sobre religião e a liberdade religiosa, é fácil. É fácil porque nós temos preparado o terreno. O terreno já está preparado. As religiões é um componente central de uma sociedade plural. E não necessitamos discutir mais, porque é evidente, mas a liberdade religiosa é o direito que permite à religião a possibilidade de ter um papel na sociedade, a possibilidade de oferecer a contribuição para aquilo na linguagem romana, é edificar o que é justo numa sociedade coexistente. Em minha opinião, a beleza deste ponto é que não existe dizer que religião e a liberdade religiosa são especiais, são singulares para dar uma fundação na estrutura social. Talvez eles são especiais e singulares, não estou dizendo que eles não são, mas nesse cenário, você não precisa fazer ou dizer isso, porque a religião e a liberdade de religião
precisam ser respeitadas simplesmente porque sem eles a pluralidade social estaria enfraquecida, não poderia existir. O que significa que, na minha opinião, que existe uma solidariedade entre o direito da liberdade religiosa e nossos direitos, incluindo o tratamento igual. O direito da liberdade religiosa não pode existir fora ou num contexto mais amplo que todos juntos possam fazer uma pluralidade possível e eficiente. Então, a minha conclusão é que é muito simples. Religiões podem contribuir para a estabilidade social, providenciar que, desde que eles aceitem a pluralidade social através do reconhecimento da liberdade religiosa. E isso parece para mim que a intervenção e a discussão nessa conferência provou exatamente esse meu ponto. Muito obrigada. Ao ouvirem as pessoas nesta conferência, vocês podem ter obtido um senso de alegria que existe em poder trabalhar e se envolver com essas pessoas que falaram aqui hoje. Eu gostaria de unir as pessoas que nos ajudaram, aqueles que vieram, nossos estudantes e pessoas que organizaram. Eu sei como é difícil sentar num aeroporto, num avião por muito tempo. Eu sou mais alto que vocês, é difícil para mim sentar num avião às vezes. Mas eu gostaria esse tipo de evento não poderia ter acontecido sem a coordenação de muitas outras pessoas. Uma das razões pela qual é tão importante ter eventos como este é simplesmente pelo fato de entender as coisas que nós não coincidimos ou coisas que nós estamos de acordo, que concordamos. Uma das coisas que eu me lembro com o Silvio Ferrari, e talvez ele lembre, nós estávamos na România, tivemos uma conferência, isso em 1900 mais ou menos, e a Romênia estava tentando entrar nas Nações Unidas, e tivemos um supercomitê no Senado que tinha o poder de fazer qualquer coisa para fazer parte das Nações Unidas. E nós tivemos a oportunidade de falar com esse comitê no final de um dia de uma conferência como essa. Eles estavam em reunião por muitos dias e queríamos conversar com eles, talvez por uns 15 minutos. Eu não sei por que eu era o líder daquela, eu não entendo por quê, mas eu comecei a conversar com eles. E vocês podem entender, eles começam a ficar com sono, e que aqui tem um americano que não tem nada a ver com a nossa realidade. E naquele momento, Silvio, ele falou com o seu inglês muito elegante, não era em inglês e não francês. Talvez foi em inglês, senão eu não teria entendido. E ele falou, isso não é assunto americano, é um assunto que todos nós concordamos. E essa é uma das coisas importantes que eu sempre estou procurando em eventos. Nós chegamos aqui com diferentes culturas, histórias e assim por diante, mas existem assuntos fundamentais que é comum entre todos nós. E é importante nós nos erguermos e nos levantarmos e fazer com que a nossa voz seja ouvida nesses assuntos.
muitos países que eu tenho conversado e pessoas que eu conheço. Eu sou grato que muitos de vocês puderam ouvi-los nesta conferência. O Silvio, Tom, David Little, Hacker e muitos outros que eu talvez não estou falando, mas espero que vocês saibam do meu apreço por isso. Marco Ventura comentou que esse é um local onde pessoas que têm paixão sobre a lei e religião se sentem em casa. Existe razão pela qual nós temos essa paixão por esses assuntos, porque nós precisamos da liberdade religiosa que nós temos em muitos lugares. Nós fomos expulsos de Nova York, Ohio, Missouri e finalmente Brigham Young escolheu esse local que ninguém viria aqui para nos incomodar. E nisso ele fracassou, porque 2 anos mais tarde eles descobriram ouro na Califórnia e aqui se tornou um ponto de parada. Agora é um dos melhores lugares para se morar no país. E vocês puderam experimentar um pouco disso. Esperamos, num ano que tivemos uma pessoa que veio, que ele era o pai da Constituição de Bangladesh, e ele falou sobre se sentir em casa quando ele estava aqui. Eu espero que vocês tenham tido este sentido de serem bem-vindos no nosso lar, reconhecendo as suas diferenças e as suas coisas bem únicas. Um dia, alguém trouxe café aqui e compartilhou com seus amigos. Todos nós temos os nossos próprios detalhes. Tentamos trabalhar muito duro no que diz respeito ao alimento e chegamos a uma solução de que comida é vegetariana para todos. E para aqueles que não gostaram muito da comida. Mas são coisas que nós aprendemos com o passar do tempo. Muitas coisas foram ditas que foram importantes. Muitas pessoas falaram coisas incríveis, apresentações maravilhosas, mas que vocês, ao retornarem para casa, possam entender que tudo o que foi falado aqui foi sincero e que vocês possam usar as coisas que foram aprendidas dentro do seu trabalho na área que vocês têm influência. Entendemos que pessoas entendem liberdade religiosa de maneiras diferentes. As diferenças podem ser agudas, por exemplo, e eu espero que possamos ter uma fórmula desses assuntos de religião e liberdade de religião. Os assuntos são complexos, não é tão simples, e que dependendo do que nós falamos, por exemplo, eu tenho um amigo no Departamento de Assuntos Públicos, Mormon, que gostaria de me ensinar a gravar aquelas coisas. Sou um professor de direito. Eu falo eu uso muitas palavras para descrever coisas simples, mas eu tenho uma crença profunda que é importante que as pessoas tenham maneiras diferentes de pensar. David Little, na apresentação dele, na sessão plenária inicial, ele criticou 3 dos intelectuais nesta área dos Estados Unidos que tiraram vantagem, na minha perspectiva, de uma maneira muito crítica a liberdade religiosa. E eu quero que vocês entendam que nós estamos trabalhando. Um deles estava conosco e 2 na outra conferência, porque nós acreditamos que é importante ouvir e tentar entender e aprender mais sobre o que as pessoas estão pensando. E muitas vezes, ao fazermos isso, como foi dito aqui, que ao olharmos de perto o argumento deles, as coisas que eles falam não é muito diferente daquilo que nós acreditamos. Às vezes estamos engajados num combate da mídia, por exemplo,
é muito difícil estarmos por trás e entender quais são as coisas que são possíveis de falar e ouvir e viver juntos. Eu gostaria de usar alguns minutos sobre algumas coisas que está acontecendo por trás dos bastidores. Muitos de vocês sabem ou não sabem. Muitos de vocês receberam um e-mail de um dos nossos estudantes que formou uma organização chamada BYU Livre. Isso faz parte de uma das razões que Jorgen Smeyer não veio. A Universidade de Brigham Young tem uma norma para ser estudante aqui, você assina um código de honra. E uma dessas coisas, para aqueles que são membros da nossa igreja, eles se comprometem a viver de acordo com os ensinamentos da igreja e assim por diante. O que vocês precisam entender é que por trás desta norma que foi dada está, número um, o fato de que nós podemos servir apenas 5% das pessoas que trabalham aqui. Agora, não é difícil entrar aqui é um pouco mais fácil entrar nessa universidade como nas grandes universidades. Famílias que vieram aqui, alunos que pagam os seus dízimos, 2/3 do orçamento é pagado pelos dízimos da nossa igreja, construído por todos os membros da igreja. Então, existe um sentido de que as pessoas que têm o privilégio de viver aqui, de vir aqui estudar, deveriam viver a sua religião. Os fundos dos dízimos, existe um comitê que fala sobre a disposição dos dízimos, que decide, e essas pessoas que sentem nesse comitê são os membros da primeira presidência, do Quórum dos 12 Apóstolos, e na nossa dessa religião, nós acreditamos que o uso desses dízimos vem por inspiração. E as pessoas que vêm estudar aqui devem obedecer esses padrões. Mas existe uma porcentagem, mais ou menos uns 5%, são pessoas que não são membros da nossa igreja, não precisam ser santos dos últimos dias. Eles assinam um código de honra um pouco diferente, mas qualquer pessoa que vem antes de verem, especificamente, eles assinam esse código de honra, que irão viver esses princípios de honra. E se eles não viverem esses princípios, haverão consequências. Eles têm uma entrevista e Silvio não está reagindo ao que eu estou falando. Ele tem um outro compromisso no campus daqui a pouco. Eu estou descrevendo isso com certa seriedade, porque um dos nossos estudantes de Direito, que já se graduou, ele tomou sobre si formar uma organização para criticar esta norma. Eu quero dizer para vocês que toda pessoa que vem, ele não apenas assina esse documento, que eles estão de acordo em viver dessa maneira, mas eles têm uma oportunidade com um bispo ou com um líder eclesiástico de outra fé. Então, isso é uma coisa muito séria que nós vivemos. Mas nos últimos dias, eu quero dizer, eu me reuni com esse estudante, ele agora já se graduou. Eu ouvi, por rumor de outras pessoas, que a conversão comigo, eu não consegui persuadi-lo a entender. Eu estou trabalhando com ele para fazê-lo entender, para que a universidade não seja colocada em uma posição diferente ou difícil. Uma das coisas que eu acredito sobre a liberdade religiosa é a liberdade, as igrejas por si mesmo e instituições religiosas têm certas autonomias para se autogovernarem. As pessoas podem não concordarem com isso, e isso é normal. Mas o que eu quero falar, eu estou falando sobre isso porque é perto aqui, isso está acontecendo enquanto estamos tendo essa conferência.
Talvez nós tentamos ser abertos e entender, e francamente falando, tentarmos sermos o mais aberto possível. Eu acredito que é profundamente significativo que possamos proteger a autonomia dos direitos e das instituições. E uma das coisas que eu diria é que é importante entender a importância de ter diferentes instituições. As instituições, elas são a semente do pluralismo. Sem as bases institucionais, existem vários aspectos do pluralismo que não funcionaria. O que o Silvio estava falando sobre a importância do pluralismo é o fato que, ao usarmos isso na prática, existem diferentes tipos de instituições. Às vezes eu penso que o pluralismo superficial que muitas pessoas querem ser pluralistas da maneira que eles querem ser pluralistas. E uma das coisas que eu aprendi por 40 anos de professor e ensinando nessa instituição, é importante ter certas organizações que são diferentes. É importante que nós temos outras instituições, outras universidades, do Estado, por exemplo, que não tem essas regras, esses regulamentos. E muitas vezes as pessoas vêm aqui e mudam as suas crenças. Pode ser difícil, doloroso. Nós devemos ser sensíveis e respeitar essas mudanças. Mas, de alguma maneira, eles também têm que respeitar a natureza dessa instituição. Porque uma instituição não é a mesma instituição se você não for sensível às peculiaridades daquela instituição. Eu não quero falar mais sobre isso, eu só digo que as pessoas, eu estou muito comprometido à autonomia religiosa, em acomodar e ajudar. Eu tenho muitos amigos que são amigos dessa instituição, que vêm da maneira diferente, como nós pensamos. Eu sempre digo que nós estamos muito próximos um do outro, apenas do outro mundo lá, no mesmo, apertos um do outro, mas com um oceano entre nós. É importante que nós possamos entender isso. Eles podem fazer muitas coisas práticas, falando dos nossos estudantes. Eu gosto muito da filosofia de direito. Tivemos cursos no início que falava sobre, com respeito ao horizonte, as pessoas me achavam que eu não era parte desse planeta. E uma das coisas que eu tive a oportunidade de falar nos anos 80 e 90 é no desenvolvimento econômico. Devemos ter desenvolvimento econômico aqui também. E aprendi coisas profundas ao ouvir, semelhar ao que nós ouvimos em conferências como hoje. Se nós escutarmos as outras pessoas, vocês irão ouvir coisas, e se você realmente escutar, às vezes as pessoas parecem que estão ouvindo, mas se você realmente prestar atenção, vocês entenderão que as instituições sociais, a maneira como elas são feitas, elas são melhores se você não tivesse escutado e entendido o que eles estão falando. Isso é uma coisa crítica da maneira pela qual nós estamos fazendo. Isto é um nível alto de escutar. Existem líderes sofisticados que estão falando sobre assuntos de lei e religião em todo o mundo. E nenhum dos nossos países é perfeito. Sabemos que todos precisam encontrar maneiras melhores para vivermos juntos como comunidade. Mas isto vem apenas ouvindo cuidadosamente uns aos outros. Se nós tivéssemos mais
pensamentos sofisticados ou especiais, encontraremos melhores soluções, melhores maneiras do que qualquer outro jeito. Para mim, dos momentos memoráveis foi feito por uma das pessoas que falou aqui, foi a pergunta de Nabil Fayad, da Síria, colega da Síria, que fez a pergunta que ultimamente, eu não sei exatamente, e foi uma pergunta muito longa que ele resumiu no finalzinho. Mas no final tinha uma pergunta: como que nós colocamos esses princípios que estamos falando em países onde eles não estão prontos ainda? Nós tivemos uma resposta poderosa do juiz Mohen, no qual ele disse que depende de encontrar o quanto vale a pena esse sacrifício no seu país. Eu conheço o lar de Nabil, onde o lar dele está cheio de buracos de balas nas casas e nos prédios, e onde as pessoas estão se sacrificando todos os dias por esses princípios. Mas existe algo no que ele falou que lembra a cada um de nós. O sacrifício que leva de que nós estamos realmente ouvindo alguém sobre a importância do apartheid. Vimos o que aconteceu para quebrar aquele regime do apartheid na África do Sul. E ao ouvirmos esse tipo de pensamento, todos nós nos sentimos humildes por pessoas que sabem o que é realmente dar tudo de si a favor desses princípios, para defender esses princípios. Na maioria dos nossos países, nós não temos que colocar a nossa vida em risco. Eu tenho experiência o suficiente onde eu aprendi muito sobre as pessoas que colocaram a vida deles em risco, ou a carreira profissional deles, ou outras coisas. Eu tenho uma vida confortável aqui, eu tenho amigos que me ajudam, me apoiam, mas alguns de vocês têm um risco significativo em suas vidas, nas suas profissões, mas de qualquer modo estão comprometidos de maneira significativa para trabalhar nesses princípios. Eu acredito que vale a pena, enquanto vocês estejam aqui, pela qual nós fazemos uma pequena pesquisa que pedimos a vocês, é que existe algo especial ao escrever os seus pensamentos. Todos nós recebemos guia, de certa maneira, as coisas que nós podemos fazer. E eu digo que, durante os 20 anos, existem poucas pessoas que saíram daqui e não fizeram algo significativo para os seus países e seu povo. E eu espero que seja o mesmo para vocês. Ao ouvir cada um de vocês, e eu tenho um dilema do Silvio, será que você ouve e eu não preparei nada em avançado? Eu tento ouvir para poder apresentar essas conclusões finais. Uma das coisas que eu aprendi é que a estabilidade não é algo parado, é uma coisa que tem que ser aberto. Esse é um dos mistérios. A verdadeira estabilidade no governo vem em sermos abertos, em ouvirmos, em respeitarmos outras pessoas. E à medida que as pessoas se sentem respeitadas e seguras,
existem outros tipos de energia que são libertadas e abençoa e ajuda a sociedade onde nós vivemos. O Silvio, ele disse que a pergunta final, a pergunta realmente importante é que para fazer essa mudança possível é que nós não podemos fazer isso se não houver um pluralismo de entendimento, a pluralidade da vida, da visão, por assim dizer. Acredito, devemos perguntar também a nós mesmos o que faz uma mudança justa. E, mais uma vez, ouvirmos os direitos fundamentais, e existem muitos desses fundamentos que existem no mundo internacional, mais do que nunca antes. Mas dentro desses direitos, devemos lembrar que o direito, a liberdade religiosa é um dos mais antigos, e quando ele foi feito e anunciado, você tem a liberdade de deixar o teu país sem ser morto, entende? Isso deu origem a uma experiência histórica mais profunda. Eu tenho certeza de que as sociedades que não têm essas liberdades religiosas, elas não são sociedades justas. E no sentido mais profundo, sem justiça, não existe uma estabilidade permanente. Eu espero que todos nós tenhamos a oportunidade de pensar profundamente como que nós podemos contribuir no que diz respeito ao que os Estados Unidos falamos sobre a nossa primeira liberdade. E eu sou grato por poder despendido a maior parte da minha vida neste princípio. Vale a pena nós trabalharmos. É uma daquelas coisas que vale a pena estarmos consagrados nestes princípios. Eu quero agradecer vocês mais uma vez por estarem aqui, por tudo que vocês fizeram e por as coisas que vocês continuarão a fazer. Muito obrigado. Muito obrigada. E, por favor, agora nós pedimos que vocês entrem nos seus carros até o hotel. Esperamos encontrá-los dentro de pouco tempo para o jantar.